princípio? Princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Isso aqui vale no processo jurisdicional e vale aqui também no processo administrativo disciplinar. Então, a comissão processante, né, aquela comissão que é, como eu disse para vocês, constituída para fazer o juízo de instrução, para colher as provas, para sugerir para a autoridade nomeante se vai condenar ou absolver o servidor, essa comissão processante, ela não pode produzir provas ilegais. As provas ilegais, ilícitas produzidas no PAD, não servem para condenar, são inválidas. Uma condenação baseada em provas ilícitas, em provas produzidas de forma ilícita, é uma condenação nula, o processo é nulo. Então, se para provar que o servidor cometeu alguma infração, precisa realizar uma escuta telefônica, essa escuta telefônica tem que ser autorizada pelo judiciário. Uma quebra de sigilo bancário tem que ser autorizado pelo judiciário. Então, a comissão processante tem que tomar muito cuidado na hora de produzir provas. Uma prova ilícita anula todo o procedimento. A mesma teoria que vale lá no processo penal, vale aqui no processo administrativo disciplinar também. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Lembra disso? Então, se a árvore está envenenada, ela contamina todos os frutos. Tudo que cai de uma árvore envenenada está envenenado também. Todos os frutos que nasceram de uma árvore envenenada não são próprios para consumo. Não podem ser comidos. Estão envenenados também. Aqui é a mesma coisa. Se eu condenei um servidor com base em prova ilícita, essa condenação é nula, porque ela surgiu de uma árvore envenenada, de uma produção de prova ilícita. Tá? Isso está previsto expressamente na Lei de Processo Administrativo da 9784. As provas produzidas de maneira ilícita não podem ser aceitas para fins de condenação. Tá? O princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas vale aqui no processo administrativo disciplinar também. Eu posso usar prova emprestada do processo penal? Pode. Isso é muito comum, inclusive, que aconteça. Então, vocês sabem que quando um servidor comete uma infração, essa infração pode ser considerada uma infração administrativa e, ao mesmo tempo, uma infração penal. Corrupção passiva, por exemplo. Então, o servidor vai ser processado criminalmente, o promotor vai oferecer a denúncia, vai iniciar o processo penal na justiça criminal e, paralelamente, ele vai ser processado administrativamente. Então, são processos distintos e autônomos. Em regra, são autônomos. Existe um caso que gera comunicabilidade, né? Amanhã eu vou falar para vocês qual é, mas, em regra, eles são autônomos. Ele pode ser absolvido num e condenado no outro. Ele pode ser absolvido no penal e condenado no administrativo ou vice-versa. Então, em muitos casos, a comissão processante, às vezes, até espera um pouco o processo penal andar, porque o juiz criminal autoriza uma escuta, autoriza uma quebra de sigilo, que pode ser usada de forma emprestada no processo administrativo disciplinar. A comissão processante pede, oficia para o juízo criminal, para que ele encaminhe aquela prova, para que ela seja juntada aos autos do processo administrativo disciplinar, para que seja usada no julgamento. É muito comum isso. Chama prova emprestada. Isso pode ser feito entre processo civil e criminal também. Né? Mas como a comissão processante não tem o poder de ela autorizar a escuta telefônica, ela autorizar a quebra de sigilo, o que ela faz? Ela espera o juiz criminal produzir a prova e depois pega emprestado. É muito comum que isso aconteça. Tá? Bom, princípio da motivação. Outro dispositivo absolutamente essencial. Uma decisão administrativa que resulta na aplicação de uma penalidade para um servidor precisa ser motivada. Aliás, todos os atos administrativos precisam ser motivados. Né? O princípio da motivação é requisito de formalidade, um requisito de formalidade de todo o ato administrativo. O administrativo que não tiver
exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o administrador a tomar aquela decisão, esse ato é nulo. Todo ato administrativo precisa, a autoridade, o agente público, quando ele expede um ato, ele precisa explicitar as razões de fato e de direito que levaram ele a praticar aquele ato. E aqui no processo administrativo não é diferente. Então, se a autoridade competente vai aplicar uma pena de advertência, algumas legislações chamam repreensão, né? Repreensão e advertência é a mesma coisa. É por escrito, tá? Não existe mais repreensão verbal. E nem verdade sabida. Verdade sabida é algo que também é inconstitucional. Tem algumas leis mais antigas que prevêem. O Estatuto do Município de São Paulo ainda tem lá verdade sabida, mas está totalmente inconstitucional isso daí. Verdade sabida é quando todo mundo sabe que o servidor cometeu infração, não precisa nem instaurar o PAD, pode aplicar penalidade direta. Totalmente inconstitucional. Fere o devido processo legal. Mas, enfim. Então, seja a penalidade que for, precisa ser motivado. Então, a autoridade que vai aplicar a penalidade precisa dizer: estou aplicando uma pena de suspensão porque ficou provado no processo administrativo disciplinar que ele cometeu peculato, que ele cometeu crime de corrupção, ato de corrupção, um ato de improbidade. Está aqui, esse é o fato, o motivo de fato, e o motivo de direito, o dispositivo do estatuto, que diz que aquela conduta enseja a aplicação daquela penalidade respectiva. Suspensão, demissão, advertência. Então, motivo de fato, servidor bateu no colega, e motivo de direito, agredir colega, pena de suspensão de 20 dias. Tá? Então, a aplicação de penalidade precisa ser motivada. Agora, essa motivação, por parte da autoridade competente para aplicar a penalidade, secretário, prefeito, governador, seja ele a autoridade administrativa que for, essa motivação, para o parecer da comissão processante pode servir como motivação. Isso é muito comum, né? Você sabe. Não só no processo administrativo disciplinar, mas em todo direito administrativo, né? A autoridade decide alguma coisa, com base no parecer expedido pela assessoria jurídica, ou com base no parecer expedido pela junta médica, ou com base no parecer expedido bem fundamentado pela comissão processante, condena o servidor à demissão, ou aplica a pena de suspensão, ou aplica a pena de advertência. Então, a autoridade competente pode utilizar como motivação o parecer da comissão processante. Tá? Isso está expresso nas leis de processo administrativo, certo? A motivação do ato de aplicação da penalidade pode ser o relatório da comissão processante. O artigo 165, o que acontece? A comissão processante ela é constituída, ela produz prova, e como eu falei para vocês, ao final ela redige um relatório, faz um relatório relatando tudo o que aconteceu no processo, todas as testemunhas que foram ouvidas, as perícias que foram feitas, e sugerindo, com base em tais e tais dispositivos, a aplicação de uma penalidade ou a absolvição do acusado, sugerindo para a autoridade competente para aplicar a penalidade. A autoridade competente vai pegar aquele parecer e, com base nele, a autoridade competente vai decidir se vai absolver ou vai condenar. Boa parte das vezes, a autoridade competente segue o que a comissão processante disse. A comissão processante sugeriu a condenação, a autoridade competente condena. Mas, em muitos casos, elas ignora o que o... Não ignora, ela não segue o que a comissão processante falou e decide de outra forma. A comissão processante mandou condenar, a autoridade resolve absolver. A comissão processante sugeriu absolver, a autoridade nomeante resolve condenar. Ela não é obrigada, não é um parecer vinculativo, ela não é obrigada a seguir o que a comissão processante fala. O competente para aplicar sanção é ela, a autoridade. Agora, se ela não seguir o que a comissão falou, ela precisa fundamentar. E ela vai precisar apresentar os motivos de fato e de direito que a levaram a não seguir o parecer da comissão processante. Tá? Então,
O artigo 165 da 8.112 fala que o relatório da comissão processante precisa ser minucioso e conclusivo, sugerindo condenação ou absolvição. Né? Não pode deixar, decide aí o que você quiser. Não. Sugere condenação, a pena de suspensão de 20 dias, de 30 dias, ou a pena de demissão, a pena de advertência, ou a pena de multa, ou multa acumulada com suspensão, sei lá. E manda para a autoridade. A autoridade vai decidir, com base naquele parecer, vai seguir ou não aquele parecer, né? O julgamento vai... os estatutos costumam ter esse dispositivo. O julgamento por parte da autoridade competente para aplicar a penalidade vai acatar o relatório da comissão processante, salvo quando contrário à prova dos autos. Na verdade, o que a gente observa na prática, no dia a dia, nas legislações aí de diversos municípios, né? A autoridade competente, secretário, prefeito, ministro, presidente da República, governador, para aplicar penalidade para o servidor, na verdade ela tem bastante discricionariedade, essa é a verdade. Tá? Já vi muitos casos em que a comissão processante sugeriu pena de suspensão de 30 dias e a autoridade reduziu para 5, ou transformou em multa, né? Comutou a pena em multa. Tá? Já vi casos de demissão sendo sugeridas e a autoridade competente resolve absolver. Já vi vários casos assim, tá? Mas em muitos casos já vi que a autoridade competente para aplicar a penalidade acaba seguindo o que a comissão processante sugeriu. E aí ela usa para decidir, como motivação, o parecer da autoridade da comissão processante. Tá? Mas ela não é obrigada a seguir o que a comissão processante sugeriu. A autoridade, né, o prefeito, o ministro, vai ler o relatório da comissão processante. Se ele não quiser seguir, ele não segue. Claro que aí ele vai ter que motivar, fazer uma motivação específica. Como pode aplicar a pena mais grave? Pode. Você está se referindo à reformácio impégios? Vou falar dela agora. O que você quer dizer? Sim, a comissão processante faz o relatório e apresenta, sei lá, sugere penalidade de 10 dias. A autoridade fala, não, 10 dias é pouco, eu vou aplicar 20 dias de suspensão. Ela pode aplicar a pena mais grave. A reformácio impégios eu vou falar depois. Pode não acompanhar e agravar a pena sugerida, pode sim. Mas ela tem que motivar, né? Motivar. Ou ela pode baixar os autos para diligência, digamos assim, faltou produzir uma perícia, ela pode, comissão processante, estou te devolvendo os autos para você produzir uma outra prova aí que você não produziu, que eu acho que tem que produzir. Pode fazer isso também. Tá? E aí a comissão processante vai decidir, vai produzir aquela prova e vai, sei lá, reformar ou manter o mesmo relatório. Tá? Bom, fundamental, certo? Fundamental. Cada vez mais as regras a respeito dos princípios do contraditório da defesa devem ser observadas no processo administrativo disciplinar, e cada vez mais o judiciário tem determinada anulação de processos administrativos disciplinares que não obedeçam fielmente essas regras baseadas no princípio do contraditório e da ampla defesa. Tá? Esses princípios, eles buscam garantir a ampla participação do servidor acusado na integralidade do processo administrativo disciplinar. Então, esse servidor acusado, ele tem que ter acesso aos autos, ele ou o seu defensor, se tiver defensor constituído nos autos, ele tem que ter ciência de todos os atos processuais, se vai ter audiência, se vai ter perícia, se foi publicada a decisão. Ele tem que ter a oportunidade de impugnar todos os documentos que foram apresentados nos autos. Então, se o perito apresentou um laudo, ele tem que ter direito de se manifestar sobre aquele laudo pericial, apresentar quesitos para o perito, como num processo judicial. Cada vez, o processo administrativo disciplinar está parecendo cada vez mais
com o processo jurisdicional, em matéria de respeito à ampla defesa contraditória. O servidor e o seu advogado têm direito a contraditar testemunha. O que é contraditar testemunha, pessoal? Né? Se opor àquela testemunha, se opor àquele testemunha. Essa testemunha aí nem estava no dia, o que ela está falando? Ela nem sabe de nada, nem participou. Ou essa testemunha aí, ó, é amiga do meu... É minha inimiga, amiga do meu inimigo, né? Essa testemunha é suspeita, essa testemunha é impedida, ela não podia atuar como testemunha. O acusado pode requerir a testemunha, né? Então, muitas vezes, o presidente da comissão, a comissão processante faz perguntas às testemunhas, né, nas audiências, né? E, além dessas perguntas feitas pelo presidente da comissão, a defesa e o acusado pode fazer pergunta também para as testemunhas, como numa audiência judicial, igualzinho, né? Essas perguntas, em regra, são direcionadas ao presidente da comissão processante, e o presidente da comissão processante redireciona a pergunta para a testemunha, mais ou menos como acontece numa audiência judicial, né? Mas o acusado tem esse direito de requerir, tem direito de pedir a careação de testemunhas, né? Isso, a careação é algo feito até com uma certa frequência, né? Uma certa... até comum que seja feito a careação, né? Às vezes uma testemunha está mentindo, mas ela é bem convincente quando está sozinha, mas quando põe ela na frente de outra testemunha, né, ela se contradiz. A careação acaba, muitas vezes, trazendo a verdade à tona. Então, a careação é um meio de prova bastante importante, utilizado no processo penal e que pode ser utilizado no processo administrativo disciplinar também. Tá? O acusado pode pedir a careação de testemunhas, pode contraditar, pode requerir, pode apresentar quesitos em perícia. Então, se a comissão processante decidiu fazer uma perícia de engenharia, para saber quem foi a culpa pelo desabamento da obra, sei lá, perícia de contábil, para saber se teve desvio de valores ou não, enfim. Perícia grafotécnica, né, aquelas perícias de verificação de assinatura. O acusado pode apresentar quesitos para o perito, como num processo judicial, igualzinho. Tá? E o acusado tem direito também a ter as suas razões de defesa devidamente consideradas pela comissão e pela autoridade julgadora. Então, a comissão tem que levar em conta a defesa do acusado e tem que dizer por que não aceitou aquela defesa. Tá? Como no processo judicial, o juiz tem que falar sobre os argumentos do réu de contestação, tem que responder. Tem que dar uma satisfação porque ele não está acatando aqueles argumentos. Não pode simplesmente, Ju, esses argumentos não fazem sentido, não vou acatar. Tem que dizer por que não está acatando. A comissão processante também. Tem que responder um a um dos argumentos de defesa do acusado. Tá? A gente vai ver amanhã, né? Eu vou estudar as fases com vocês, as fases direitinho do processo administrativo disciplinar, mas a gente vai ver que o processo administrativo disciplinar, ele é iniciado por meio de uma portaria. Então, a autoridade competente, que é a mesma autoridade que vai aplicar a sanção lá no final, prefeito, governador, ministro, secretário, enfim, superintendente de autarquia, sei lá, diretor de departamento, expede uma portaria constituindo a comissão processante e dando início ao processo administrativo disciplinar. É como se fosse a petição inicial do processo. Processo civil. É como se fosse a denúncia do processo penal. É a peça inaugural do processo. Primeiro ato processual. A portaria. Essa portaria tem que mencionar os fatos imputados ao autor. Claro que ela não precisa ser super detalhada, essa portaria. Né? Precisa ser super detalhada, dizendo, olha, no dia tal, na hora tal, ele recebeu propina para fazer isso, para fazer aquilo. É uma imputação mais genérica, que vai ser detalhada na fase, no indiciamento e depois no relatório da comissão, né, que a gente vai ver como é que funciona. Mas essa portaria inicial já tem que dizer do que ele está sendo acusado. É como a denúncia do processo penal.
o réu já para se defender, ele precisa saber do que ele está sendo acusado, ainda que seja de forma genérica. Então, está sendo acusado de ter levado uma viatura da repartição para casa. Está sendo acusado de ter superfaturado aquela licitação. Está sendo acusado de receber propina para expedir alvará. Né? Isso está em curso nos artigos tais e tais do Estatuto sujeitos à demissão. Essas imputações, ainda que genéricas, iniciais, tem que constar da portaria. Tá? Não é o momento dele apresentar a defesa ainda, a portaria só vai instituir a comissão processante ainda vai produzir as provas, depois que ele vai ser citado novamente para apresentar para apresentar a defesa, mas, mesmo assim, ele já tem que saber do que ele está sendo acusado para pedir também as provas que ele acha que tem que ser produzidas para provar a inocência dele. Né? Então, ainda que não seja o momento de apresentar a defesa, vai ser o momento de produzir as provas, vai iniciar o procedimento administrativo disciplinar. Então, ele já tem que saber do que ele está sendo acusado. Então, a portaria inaugural do processo administrativo disciplinar tem que mencionar os fatos imputados ao autor. Ele tem que ser citado, o servidor acusado tem que ser citado, é a mesma citação lá do processo civil, do processo penal, não é por oficial de justiça, né? É um outro procedimento, né? Ou se ele estiver trabalhando, se ele estiver em exercício das suas funções, ele é citado pelo próprio chefe, né? Chega o ofício lá dizendo que foi instaurado o procedimento disciplinar. Ou se ele, caso contrário, se é um outro órgão, se o departamento de procedimento disciplinar é um outro órgão, vai ser encaminhado um servidor e vai fazer a citação pessoal daquele servidor acusado. Um outro agente público um outro servidor vai citar. É uma citação pessoal, em regra. Tá? Ele vai ser citado tanto, tem duas citações, que a gente vai ver amanhã, tanto do início do procedimento disciplinar, como aquela citação para apresentar a defesa. Tá? São duas citações, para garantir ampla defesa contraditória. Depois, quando ele for se a comissão processante entender que é caso de indiciar, né, produziu todas as provas e achar que é caso de indiciar mesmo, aí vai ser uma fase nova chamada indiciação, ou indiciamento, enfim. E aí sim ele vai ter a chance de defesa. Antes do relatório. Tá? Nessa indiciação, sim, também tem que constar todos os fatos imputados ao acusado. Tá? Para garantir ampla defesa contraditória. E tem que ser também respeitado o direito dele pedir a prova que ele achar que tem que produzir. Se é prova pericial, se é prova testemunhal, né, o acusado tem direito a produzir todas as provas cabíveis, tá? E tem para garantir a sua inocência, para defender a sua inocência, tá bom? Bom, então, vamos ver, dá tempo aqui de fazer, vou só falar da súmula vinculante rapidinho, nesse nosso finalzinho aí, olha, antes de fazer a última questão para ver quem vai ser o vencedor do quiz de hoje, né? O Supremo Tribunal Federal foi uma das primeiras súmulas vinculantes que ele expediu, né? Tem uns 10, 15 anos já essa súmula, né? Uns 15 anos já. Súmula vinculante número 5. Essa súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Não é ofensa à ampla defesa contraditória. Então, é diferente do processo penal, né? O processo penal, o réu, para ele ser condenado, ele precisa ter uma defesa técnica. Nem que seja um defensor dativo, mas precisa ser um advogado. Aqui não. Aqui não precisa ser advogado. A defesa, o defensor dativo pode ser um servidor, não precisa ser formado em direito. E o próprio acusado, o servidor, pode abrir mão de qualquer defesa. O que acontecia antes? Eles abriam mão de defesa, os acusados abriam mão de defesa, ou usavam uma defesa que não era técnica, e depois tentavam anular lá na frente o procedimento. Né? Uma manobra aí. O Supremo acabou com a festa. Falou, não tem nulidade se não tiver defesa técnica. Isso é súmula vinculante. Tem muita gente que fala que é inconstitucional. O fato é que ela está aí em vigor e súmula vinculante tem que ser obedecida porque tem efeito vinculante, né? Não tem jeito. Então, defensor dativo não é mais obrigatório se o servidor responde e acompanha pessoalmente o PAD e nele se defende sem advogado. Se ele é réu,
Artigo 164, parágrafo 2º. Se o servidor acusado é revel, citado, não compareceu para se defender, não foi em nenhuma audiência, sumiu, aí sim é nomeado um servidor como defensor dativo. Aqui no município de São Paulo, o defensor dativo é um procurador. Tem procuradores que funcionam só como defensores dativos. Mas em outros municípios, não. Em outros municípios, qualquer servidor pode atuar como servidor dativo. Se for revel, o acusado. Se ele for presente, ainda que ele abre mão de defesa, não quero defesa, eu mesmo vou me defender, não quero contratar advogado nenhum, não quero ninguém me defendendo, eu mesmo vou me defender, ele não pode alegar lá na frente nulidade, súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, não é caso de nulidade do procedimento do processo administrativo disciplinar. Tá? Agora, se ele for revel, for condenado à revelia, sem ser nomeado um defensor dativo, aí sim tem nulidade. Aí os estatutos costumam dizer que o acusado revel precisa ter uma